primeiro vídeo com cabelinho novo, não tô sabendo ainda ajeitar ele direito, mas não é sobre isso que eu vim falar com você. Então, eu já postava vídeo aqui no canal toda quinta-feira, né? Fazia lives, ainda eu continuo fazendo, mas eu resolvi abrir para 2 vídeos longos na semana, além de outros vídeos mais curtinhos, de uma dica mais rápida que eu vou postar também. E aí, na terça-feira vai ser o dia em que eu vou ficar postando esse vídeo longo. Então, vão ser vídeos mais completos na terça e na quinta. E nos outros dias da semana eu vou colocando outros de umas dicas mais rápidas. Só que na terça-feira não vai ser uma live com temas técnicos e tal, mas vão ser vídeos de temas variados, com conteúdo mais de bastidores, de Studigram. Então, no de hoje, eu vou colocar aqui pra você ver a gravação de uma análise de perfil que eu fiz com uma aluna minha, já há um tempinho, acho que eu fiz em maio. E aí tem um conteúdo bem legal, porque eu dou várias dicas pra ela, e essas dicas podem servir pra você também. Você vai ver as coisas que ela fala que tá aplicando e tudo mais. Então deixa eu te contar o contexto pra você entender melhor esse vídeo. Nessa turma, dessa aluna que você vai ver, eu fiz um desafio de 10 dias com essa turma, em que eles postavam 2 vezes por dia, com conteúdo direcionado, da forma que eu ensinei pra eles, durante 10 dias. E aí, depois disso, a gente fazia uma chamada para avaliar o que tinha acontecido de diferente. Então, você vai poder ver o que é que mudou para ela, tendo postado 2 vezes por dia durante 10 dias, ou seja, 20 posts com conteúdo alinhado, bem direcionado. Eu acho que é isso que você precisa saber para poder entender o vídeo. No começo do desafio, você estava com 737 seguidores, mais ou menos, agora está com 817. Você acha que, em relação a esse aumento de seguidores, ele acompanhou a frequência que já vinha acontecendo no teu Instagram, ou tu acha que acelerou um pouco? Acelerou um pouco mais. Porque Eu acho que acelerou, sim. eu percebo que no meu perfil de estudos, quando eu aumento a frequência, acelera também acelera bastante o crescimento, apesar de acontecer também aquilo que eu conversei com vocês lá no Close Friends, de ter uma limpa também nos seguidores. Então, as pessoas que estão mais inativas, elas saem. Mas se a gente for olhar quem seguiu, né, sem contar quem deixou de seguir, a gente vê que tem muitas pessoas novas no perfil. Então, é muito bom essa questão de aumentar a frequência por conta disso. Aqui no Isso. seu nicho e subnicho, tu tem abordado todas as matérias da enfermagem? Isso. Eu E, não consigo, assim, manter postar só de uma matéria, entendeu? Devido ao que as pessoas me pedem. Porque acho que tem dificuldade de tudo, entende? Então, mas assim, a gente consegue definir, eu consigo definir assim no meu perfil o que mais cai em prova. Geralmente eu compartilho mais aqueles links mais importantes que eu tenho, até dentro mesmo do meu caderno de estudo e tal. Então as pessoas pedem, sabe? Então eu não consigo assim postar, vou postar só dessa matéria, entendeu? daí você está na faculdade ainda? Tô no último semestre. Uhum. Assim, eu costumo falar dessa importância da gente poder subnichar mais, só que como você está na faculdade, você mesma passa por muitas matérias, né? E até você faz materiais sobre isso, então dá para compartilhar de mais coisas. Daí, à medida que você for vendo que você se interessar por uma área mais específica, ou não sei, você pode depois subnichar, e Eu deixar o acho que seu isso, Instagram. eu acho que isso vai acontecer mais depois da graduação. Uhum, Quando eu entrar numa especialização ou na residência, que for aquele círculo mais fechado, eu uhum. acho que isso vai acontecer mais, entendeu? E vai filtrar ainda mais a galera que segue o perfil. Sim, sim. A gente pensa às vezes que ter uma área bem subnichada é meio ruim porque é pouca gente que vai seguir em relação aos outros, mas na verdade não, é que já tem. Quando as pessoas não aplicam muito marketing digital, elas já entram no nicho macro. Então, todo mundo que é aluno de enfermagem faz um perfil de enfermagem de todas as matérias. E aí, quando você se dedica a uma área específica, você acaba se tornando uma referência daquela área, sabe? Então, isso pode acontecer depois, quando você já tiver a sua área de interesse bem definida e tiver mais experiência para ajudar o público naquela área, né? É. É, Às vezes eu sinto também a necessidade, de postar dos conteúdos complementares, né?
de Uhum. postar algumas coisas assim, meio que não fogem daquele conteúdo massivo. Porque as Uhum. pessoas me procuram muito em relação ao esgotamento emocional, às inseguranças. Eu já percebi que eu acho às vezes que é até ruim, que eles acham que eu não tenho os problemas, eu consigo sempre fazer tudo. Aí até esses dias eu fiz um post sobre isso. Teve algumas pessoas que me procuraram que estavam desmotivadas e queriam saber como era que eu fazia para ficar o tempo, conseguir o tempo todo. Então eu Uhum. senti, gente, não é assim. Então eu senti essa necessidade de conversar com o meu público sobre isso. E aí eu fugi um pouco do conteúdo do feed direcionado para os materiais, entendeu? Sim, você pode Justamente por colocar causa aí, disso. você pode colocar uma linha de conteúdo sua sobre isso. Você pode, de vez em quando, fazer esse tipo de postagem justamente para ajudar esse tipo de seguidor. Agora, o que você não pode é perder a mão nisso, tipo, postar muito sobre isso e você Uhum. atrair público para isso, senão o seu público novo que vai chegar vai querer sempre. É como se eles achassem que o seu nicho é aquele, de motivação para os estudos e tal. Então, é só saber dosar bem. Mais vezes na semana postar sobre os seus mapas, né? Como até você colocou aqui, e menos vezes sobre esse tipo de coisa também para ajudar o seu público. Agora é importante você saber que o que você posta não é totalmente, não é o seu público que manda. Tipo, se eu fosse fazer o que o meu público pede, eu faria mapa de fisioterapia. Mas o meu nicho é de legislação do SUS, entendeu? Uhum. Apesar de eu ser fisioterapeuta. Então, assim, o meu público é mais de 50% de enfermagem. Eles me pedem mapas de enfermagem. Se eu quisesse vender isso, eu fazia uma parceria com uma pessoa que fosse da enfermagem e vendia. Mas não é a minha área de atuação que eu escolhi. Então, assim, depois que você conseguir estabelecer melhor isso, você vai receber pedidos, claro, é importante avaliar a demanda, mas uma vez que faz sentido para você aquela área, você tem como justificar, olha, eu decidi trabalhar com isso aqui. Então, quando me pedem mapas de enfermagem, eu falo, olha, eu não faço mapas específicos porque a minha área de atuação é de conhecimentos gerais em saúde. E indico outros perfis de pessoas que façam, sabe? Então, da mesma forma, os seus posts, assim, você tem que escutar o público e avaliar, mas se não está dentro da sua, digamos, área mesmo que você estabeleceu, você não tem que ficar com peso na consciência de não abordar. Senão, daqui a pouco, você Uhum. está fazendo um monte de coisa, um monte de coisa. Inclusive, ontem eu estava lendo um livro, ontem antes de dormir, sobre essencialismo, que é tipo, você focar naquilo que é essencial e também saber dizer não para as coisas que não são essenciais. E eu vi que isso estava ocupando muito meu tempo também, de tudo que as pessoas me pedirem, eu estar ali disposta para fazer. Só que às vezes a gente pega a nossa energia e dissipa em todas as direções e a gente cresce um pouquinho. Quando a gente pega a nossa energia e dissipa em uma direção, a gente cresce muito, porque a gente foca naquilo que é o principal. Então, só toma cuidado com esse tipo de pedido, todo mundo querendo uma coisa de você e você não tem como atender todo mundo. É bom que sempre você esteja refletindo ali sobre o seu propósito, a área que você enxerga ali para o seu estudo de grau, o tipo de conteúdo que você acha que faz sentido postar e conduzindo o seu público nisso, certo? Certo. Aqui, quantos posts você costuma fazer por dia, certo? Eu tava fazendo post todo dia. Aí agora tu deu uma parada, tu falou, né? Foi. E até porque eu passei por uma semana chata aqui em casa, a esperar passar, e essa semana agora eu vou continuar a minha rotina normal. E quando tu puder fazer posts, adiantar e programar também é uma boa. Às vezes eu Uhum. faço assim também, lá pelo estúdio de criação, quando eu não sei quando eu vou postar aquilo ali, quero só deixar de reserva, eu salvo como rascunho. Daí no dia que eu tô atarefada, eu vou lá, entro, aí coloco publicar. Então, eu não preciso exatamente programar para o dia, mas deixo como rascunho os posts ali, e aí ali eu só faço publicar. Daí você falou que teve mudanças muito grandes nos 5, 6 primeiros dias, impressões subiram e na fase final as visualizações caíram e dos stories também. Ganhou 56 seguidores ao longo do desafio. Você continua interagindo nos stories durante essa. Eu interagi menos, eu acho que foi por isso. Aí acabava que ficava só os compartilhamentos do post novo no perfil.
Uhum. Eu até falei isso, eu acho, É no... mais embaixo, né? Eu vi. Aham. É isso. E, tipo, a gente não tem que ficar também com aquela paranoia de todo dia tem que ser um saldo positivo em visualização e todo dia tem que crescer isso. É um processo constante. Claro que a gente comemora quando a gente nota que tem mais impressão, mais alcance, mas não é uma coisa que a gente se liga tanto nas métricas, assim. Até porque tem dias que não dá para fazer tudo. Tem dias que só dá para colocar no story mesmo o compartilhamento do post. A gente tem um monte de coisa para fazer, né? Então, Exatamente. fica tranquilo em relação a isso. As pessoas começaram a comentar um pouco mais, recebi mais mensagens no direct. Eu percebo também no meu perfil que quando eu posto mais, eu recebo muito mais direct. Eu acho que é porque eles veem mais a gente, né? Tipo, sabe que a gente tá online, aí manda mensagem. E essa coisa de receber mensagem no direct eu acho muito importante, porque é um nível de relacionamento maior com o seu público. Eles, tipo, deixam de interagir com você só no comentário e passam a conversar com você de uma forma privada. Então, para eles, eu acho que isso é importante. Eles sabem que eles já conversaram com você. Então, é diferente de quando uma pessoa lança um produto que você nunca teve contato com essa pessoa de quando você já conversou com ela no direct. Tipo, você sabe que você falou com ela no direct, você sabe que você já teve mais relacionamento. Então, se essa pessoa coloca um produto no ar, é mais fácil de você comprar. Então, sempre que tem essas mensagens assim, é legal para você, porque você se torna mais familiar para aquelas pessoas. Eu sempre procuro responder todo mundo, assim, e responder bem, assim, de maneira Uhum, efetiva, sabe? Não sim. aquela coisa automatizada que até a gente mesmo não gosta, né? Quando a gente É, acontece com a gente, a pessoa responde como se ela não se importasse com o que a gente está perguntando. sim, sim. Muito importante. E às vezes também, quando alguém faz uma pergunta para você, não responder só aquela pergunta, mas tudo que ela precisar de informação em relação àquilo. Então, por exemplo, Uhum. às vezes a pessoa chega e pergunta para mim: ah, mas seu material tem impresso? Daí eu não respondo só assim, não, é digital. Eu respondo, não, os materiais são digitais, eles estão configurados em tamanho A4, com ótima resolução caso você queira imprimir. Isso faz com que não tenha custo de envio. Eu dou as informações além do que a pessoa perguntou, então é muito importante também. Não só em relação ao produto, mas tudo que a pessoa te pergunta, né? Por exemplo, a É, pessoa te pergunta qual o nome do aplicativo que você usa, aí você coloca, não é um aplicativo, é um site. Tipo, não é só isso. Você tem que dizer, eu não uso aplicativo, eu uso o site, porque eu acho que no site Canva é mais fácil de mexer do que no celular, tem mais funções e tal. Então a pessoa sente que você se importou com aquilo que ela falou, né? Isso é muito massa. Daí você falou que acha que aumentou a sua produtividade, né? Demora menos para fazer os posts. Muito bom. Quando a gente se desafia, a gente estabelece um tempo para fazer uma coisa, eu acho que a gente faz mais rápido. Então, uma dica que eu poderia te dar aqui é de você estabelecer um tempo para você fazer os seus posts. Você faz isso ou tu faz assim, com tempo livre? é, eu faço mais quando eu estou inspirada que o tema vem na minha cabeça. Eu só consigo funcionar assim, tipo, se eu tiver... Por exemplo, no dia que eu programei os 20 posts do desafio, eu fiquei realmente bem motivada, né? Então, as ideias vieram e eu consigo até olhar com mais clareza os livros, o material base para construir Uhum. o post, né? Mas eu não estabeleço, assim, metas. Geralmente eu faço os meus posts depois que eu estudo, que tá tudo Uhum. fresco. E aí eu consigo fazer 5, 6 posts de uma determinada matéria. Uhum. Você poderia testar, porque, tipo, quando tu soube que tu tinha que fazer o desafio e tinha que fazer, de alguma forma a tua cabeça deu um jeito de fazer. Então, assim, Uhum. talvez tu pudesse testar, de estabelecer, por exemplo, dia tal, eu tenho 1 hora para fazer isso aqui, eu tenho 2 horas. E focar naquilo ali, em só uma coisa, não olhar a notificação do celular, fazer só aquilo. Eu estava perdendo muito tempo nesse sentido, assim, que eu sentava para fazer uma coisa e eu ficava respondendo e tal. E aí, eu recebi essa dica também, numa mentoria que eu estava, e eu passei a fazer isso. Ontem foi um dia que eu fiz. Tem 30 minutos aqui, vou colocar o cronograma, nesses 30 minutos eu tenho que agendar o pessoal que vai fazer análise. E aí eu me obrigo naquele tempo a fazer aquilo e flui muito mais rápido. Então,
talvez você pudesse testar nesse sentido, assim, hoje eu sei que eu vou ter que fazer os posts e tenho essas 2 horas para fazer isso aqui. E testar, porque às vezes a gente acha que, eu tenho que esperar quando eu tiver, sei lá, mais apto para fazer, mas quando a gente sabe que tem que fazer, a gente dá um jeito. Então, por exemplo, quando a gente vai apresentar uma coisa na faculdade, gata, apresentar uma coisa na faculdade, tipo, chega no último dia, a gente sabe que tem que fazer aquele slide, porque senão não vai sair. E aí sai, entendeu? Então, talvez fosse interessante você testar isso também, estabelecer um tempo para fazer os seus fazer cursos, isso, tá? né? E não só, oh meu Deus, a gata se esfregando na câmera, tá carente. Vai mais pra lá. E para outras coisas também que você quiser fazer para o seu Instagram, tipo, tô com um projeto de planejar aí os posts de motivação e outras coisas que eu vou fazer. Então, vou estabelecer esse tempo aqui e vou montar. Porque senão a gente vai deixando passar e não faz. E outra dica também que eu recebi foi o seguinte: quando você for estabelecer essa atividade, aí você fala assim, o que será que se eu fizer agora deixa tudo mais fácil, deixa todas as outras coisas mais fáceis ou até inúteis. Então, por exemplo, eu estou com um problema de que eu estou fazendo aqui, eu lembrei que eu não postei hoje, se eu programar os meus posts, a gata, se eu programar os meus posts, vai ficar tudo mais fácil. Aí você tira aquele tempo para programar os posts, por exemplo. Eu acho que sobre essa coisa de o público se cansar da quantidade de posts, eu acho que não. Porque quando é um conteúdo que é útil para as pessoas, eles não se cansam assim, a não ser que você faça, sei lá, 5 posts no dia, não sei, mas mesmo assim, se é um conteúdo que é gratuito e é de valor para você, eu acho que não gera esse cansaço. Exato, né? Pronto. Daí aqui você me mandou uns prints. Esse aqui foi de antes. Aqui eu acho que foi de depois, né? Que teve um aumento de alcance, de impressões. Foi. Mais de 6 mil. Certo. Vamos olhar aqui o teu perfil. Eu acho que o teu feed está muito legal, assim, a organização dele está muito boa. Mesclando alguns posts com o padrão que tu já vem fazendo, né? Uhum. As cores do destaque também são boas. Tem algum destaque se apresentando? Não. Eu acho que seria legal tu incluir. Eu estou anotando aqui algumas sugestões e aí depois eu passo para ti no e-mail também, tá? Tá bom. Seria legal tu fazer uma história aí, se apresentando para o teu público, falando, oi, meu nome é tal, hoje eu quero fazer esses stories conversando um pouco com vocês. E aí dizendo, por exemplo, sua motivação para fazer o Instagram, esse tipo de coisa que você acha que seja interessante de você falar para o seu público. E é legal deixar salvo em algum destaque, porque quando a pessoa entra, ela já pode te conhecer melhor. E aí você pode colocar assim, comece aqui, alguma coisa assim, no destaque. Não sei se você já entrou em algum perfil e viu isso. Nunca vi. Tipo, Mas eu vou. você pode Hoje colocar. ontem eu abri uma caixinha e aí uma pessoa me perguntou mais sobre mim, assim, eu acho que eu vou puxar esse Uhum. link É, para me apresentar. sim. Eu acho que tem umas perguntas meio assim. Daí eles gostam de saber, tipo, se você está na faculdade, que semestre você está, que área que você está se identificando, o que te motivou a começar nessa faculdade, esse tipo de coisa as pessoas sempre gostam de saber, né? Por que que você fez o Estudigram, como é que você trabalha aí no Estudigram, enfim. O que você achar que é interessante dizer para o seu público, talvez fosse legal você começar essa história, né? Se apresentando, você inclusive pode dizer, estou gravando essas histórias porque eu vou deixar salvo nos destaques, para quem for entrar, se você quiser dizer, você pode. E aí você salva no destaque e coloca, tipo, ou quem sou eu, ou então comece aqui para a pessoa entrar e já te conhecer. Eu acho que isso te deixa mais familiar e aí até talvez as pessoas fiquem com mais vontade de seguir, porque sente que te conhece mais. Só um detalhe aí para colocar. Tu já vende materiais? Já E aí você tem aqui nos destaques sobre esses materiais também? tenho do plano,
E eu tenho só um kit de resumos ainda. Uhum. Ainda estou trabalhando nos outros. Legal. Tu já fez algum... Ah, é que tem. Por que deveria estudar com plano, né? Massa. Aí eu tenho também eu mostro ele todinho por dentro, Muito bom, sim. que é o meu, né? Que eu uso o plano que eu vendo. Ah, tá ótimo. Eu ia te dizer para fazer isso, tipo, para explicar, mostrar, mas tu já tem aqui. Uhum. Tá ótimo. E esse aqui é o que tu tem de kit de resumos, né? Isso. Mas eu não mostrei ele por dentro. Mas eu tenho muito tempo, eu tenho muito dele no feed. Uhum. Mas é legal também você fazer esse destaque do kit mostrando, nem que seja na tela, sabe? Aham. Aproximando para a pessoa ver que tá com a resolução massa e tal. É bom fazer isso. Eu percebo que muita gente entra pelo meu destaque e acaba comprando depois. Tipo assim, em relação à venda, ainda não tem um número muito grande de venda, né? E Uhum. eu também não me bato muito ainda com isso, porque agora que eu comecei, não tem um mês, né? Eu acho que ainda vai fazer um mês que eu Hum. comecei, que de É, o teu fato, perfil né? ainda é pequeno e aí, à medida que for crescendo, você vai ter ainda mais Exatamente. procura, assim, por isso, sabe? Eu vejo também que as pessoas que vendem mais são as que têm um perfil um pouco maior, então ainda não me Uhum. bato com isso. Então, eu também não vou conseguir produzir material num curto período de tempo para vender logo, entende? Então, Uhum. eu tô aos poucos, tem os materiais ainda que eu tô construindo aos poucos e... Mas você também não tem lista de e-mails, né? Oi? Você já tem lista de e-mails? Tenho, toda semana eu mando, Tem? eu Certo. mando para eles. Então, quando eu comecei, eu também fiz a minha lista e, tipo, já comecei a vender já mandando para a lista, sabe? É, agora, você pensa em fazer um novo material de... Porque, tipo, tu tem um que é de imunização, né? Mas como tu aborda vários temas, teu público também deve querer de outras coisas. Sim, o que eu estou fazendo agora é mais específico de enfermagem, que é da legislação de enfermagem, né? Muita Uhum. gente já recebi, eu comecei a fazer porque muita gente já veio me procurar para saber se eu tinha material disso. E legislação sempre é um tema chato, né, para todo É. mundo estudar. Sempre me Então, pedem código de ética da enfermagem do código de processo. ética, é isso que eu estou fazendo, é deontologia e legislação de enfermagem. Uhum. Então, eu acho que Então, o que falta agora para você é continuar postando com uma frequência boa aí, no mínimo uma vez por dia. Se você quiser se desafiar a postar duas, continuar postando para que você atraia mais gente, para quando você for lançar aí os seus próximos materiais, ou até fazer uma promoção desse material que você vende agora. E aí você seguir aquela linha lá do curso, de construir a sua lista de e-mails. Você tem um material gratuito, né? Então, que você constrói a sua lista. tenho. Daí você divulga esse material de vez em quando, ou só quando começou assim? De vez em quando eu divulgo, eu sempre assim coloco um material gratuito novo e tiro um anterior. No início eu coloquei um material gratuito que ele era assim muito aberto, eu não conseguia filtrar. E aí Uhum. eu tirei ele e coloquei assim mais específico, que eu sei que são pessoas da saúde ou então só de enfermagem. Sim, isso vai ser E importante para aí, quando você for oferecer seu produto, ter as pessoas certas na lista, exatamente. né? Aí, tipo, eu postei, era um planejamento gratuito. Aí eu não sabia que a pessoa que tinha baixado, se ela era de enfermagem, se ela era da Uhum. saúde. Então, eu, aí eu tirei. E aí, quando tu estiver perto de lançar esse teu produto novo, tu pode dar um gás assim em relação a fazer mais postagens relacionadas àquilo, para ir nas tuas 2 últimas semanas que tu tá perto de postar, de anunciar, tu ter atraído um público mais desse novo produto, divulgar mais a tua isca digital para aquecer a tua lista, para quando você for lançar o novo, ter mais gente ali interessada naquilo. Você pode dar um gás nesse sentido. Tipo, faltando umas 2 semanas que tu acha que vai lançar.
fazer mais posts em vez de tudo, mais posts relacionados àquele produto, porque aí as pessoas já vão ficando atentas, sabe? Já vai criando interesse por aquela matéria. E também divulgar mais tua isca digital, tipo, explicar nos stories, fazer um vídeo mostrando e tal. Eu tava pensando em fazer, tipo, uma promoção bem legal quando eu atingisse os 1.000 seguidores, né? Uhum. Dar essa aquecida. E eu acho que isso pode acontecer mais perto de quando eu for lançar o material novo, né? Sim, De legislação de enfermagem. Aí o que tu acha? Tu acha que é interessante? eu acho que é uma boa porque você vai ter esse motivo, né, aí dos 1.000 seguidores para fazer. Lá para vocês o módulo de ações de vendas, e aí você vai poder seguir esse módulo para você fazer a sua ação de vendas desse produto novo. Era isso que eu ainda tenho assim, um pouco de dúvida, né? Em Uhum. relação a como lançar os produtos, né? Sim, Que pronto. eu vejo assim que tem muita estratégia para a gente lançar alguma coisa e não é de qualquer maneira. Sim, aí E eu vou tanto que. mostrando para vocês lá essas partes Tá. de o que é que você vai mandar no e-mail, o que é que você vai postar no feed, tarará, tarará, para ajudar também a você conseguir ter essa venda maior desse seu produto novo. Eu acho que o que pode ainda dar uma enfraquecida, talvez, na sua venda, seja esse negócio de você ter um perfil ainda muito amplo e um material muito específico. Por exemplo, tem gente que quer várias matérias e aí o material, quando você vai fazer, é de uma coisa só. Daí você tem aquela impressão de que, mas meus seguidores não estão interessados. Mas aqui dentro dos seus seguidores tem gente que quer várias matérias ali, né? Às vezes eles já passaram naquela cadeira e tal. Então, quando você tem um nicho mais específico, como por exemplo, disciplinas iniciais da enfermagem, daí você vai saber que aquele público que está te seguindo, eles querem aquelas disciplinas de primeiro e segundo semestre, ou disciplinas finais, ou alguma área específica. Então, assim, se você lança um produto e você não tem tantas vendas relacionadas ao número de seguidores que você também não tem que esquentar, porque você tem que pensar. Dentro desse meu público tem gente que quer várias matérias e não só essa que eu estou fazendo, né? Mas à medida que você vai fazendo mais kits, que você vai atendendo mais gente, vai poder ter mais vendas aí. Eu acho que eu ainda estou bem no início assim disso, né? Porque Sim, sim. demora, demanda, dá trabalho, e a gente também não quer entregar qualquer coisa. Eu É. tenho muito isso comigo, eu já comprei muitos materiais assim, que eu me sentia assim enganada, sabe? Que Uhum. era aquela coisa assim bem superficial mesmo, que era um resumo do resumo do resumo. Então, às vezes, eu tenho essa preocupação de entregar conteúdo, de entregar coisas concretas, sabe? Não só uma mera enrolação. E Sim, aí vai ser eu muito bom, porque teu produto vai ficando conhecido também. As pessoas vão indicando para os outros quando vê que aquilo ali realmente serve, sabe? tem conteúdo, né? E a gente Sim. não compra só. Você tem mais alguma dúvida em relação ao seu perfil? Porque, tipo, só olhando o teu perfil, eu acho que ele tá ótimo, assim, a questão dos mapas, eu não tenho que. O design dele tá muito bom. O que eu poderia te indicar é que se você puder inserir mais imagens, você poderia fazer isso. Eu acho que as imagens, as cores, elas sempre chamam a atenção, assim, do público. Uhum. Então, quando eu tenho um tempinho a mais, eu sempre pesquiso desenhozinhos para colocar nos resumos. Aqui, por exemplo, nesse que eu estou te mostrando, em alguns deles você fazer uma caixinha de texto ao redor do texto, sabe? Essas Aham. coisas, às vezes a gente acha que não faz diferença, mas faz. É porque, tipo, quando a gente olha assim, tem um montão de texto, e quando está circulado, a gente meio que. É como se você agrupasse no cérebro Foca da mais, pessoa né? mesmo a forma dela estudar. Sempre que você fazer também usar as setas para poder indicar o fluxo, então eu vejo algumas pessoas que fazem posts e que não colocam assim as setinhas. Eu acho que é muito bom, porque, tipo, a pessoa sabe onde ler. Quando você não coloca seta, ela não sabe se é no sentido horário, não sabe se é no sentido anti-horário. Então, as setas é importante para poder indicar esse fluxo. Da leitura, né? Uhum, A minha dúvida só ainda é em relação a essas ações de venda, a uhum. alimentação da minha lista. A minha lista ainda é manual, ainda não uso nenhuma plataforma para
de lista de marketing de e-mail. Uhum. Ainda não consegui. Eu vou esperar as vendas aumentarem um pouco mais, que é um custo um pouco maior. Sim. Mas aí eu ainda tenho todo. Como ainda não é muito grande, eu consigo fazer manualmente. Sim. Você chegou a ver os modelos de e-mails que eu postei lá na. Aham. Deu para ter uma noção assim de como que você vai Deu, fazer para sua lista? deu. Na Então, primeira semana que eu alimentei a lista, né, que eu comecei a mandar para eles, eu mandei material. Eu fiz um uhum, conteúdo lá e mandei. Aí nessa semana eu já, como eu tava naquela vibe do último post que eu fiz, de as uhum. pessoas estarem desmotivadas, aí eu me inspirei num dos modelos de e-mail sobre motivação, de retomar o fôlego para os estudos e tudo Uhum. mais. Eu sempre recebo mensagens sobre aqueles e-mails, e aí, se você receber uma resposta de e-mail, você pode também printar e salvar, e de vez em quando você repostar aquilo. Eu lembro que no meu início, quando eu tinha mais interesse em encher a minha lista, eu fazia assim, tipo, alguém respondia o meu e-mail, aí eu printava e colocava ali nos stories, dizendo que legal essa resposta do e-mail que eu mandei e tal. E aí as pessoas que não estão participando, elas ficam, mas como é que eu recebo também esse e-mail, sabe? Como é que eu faço parte dessa lista VIP? Eu fiz. Algumas pessoas me mandaram no direct mesmo. Hum. Aí eu, aí eu fiz, né, bonitinho, printei algumas e coloquei no. Aí no outro dia eu tive outro trabalho de gerar a lista no Excel para jogar pro Outlook. E aí já tinha bem mais gente. Pois é, de vez em quando tu faz isso também que dá interesse. Você já aparece nos stories para o seu público? Já, já tô mais familiarizada. Sim, tipo, à medida que vai crescendo, se você não destrava no início, aí vai ficando mais difícil, né? É, eu tive um problema sério, assim, no início, sabe? Eu até, foi uma das, estava até conversando com uma amiga também, que ela é do nosso grupo aqui, né, do curso, que a gente não recebia a motivação de pessoas que eram mais próximas da gente, né, dos nossos amigos mais próximos. É. Então, isso me travou muito no início, eu não conseguia aparecer, eu não conseguia falar. E Ai, aí eu ficava, nossa, meu Deus, e agora? Tipo, eu travei. Por isso que eu tenho meu Instagram há mais de um ano. E eu hum, passei uns 6 meses assim, sem postar nada, sem conseguir, uhum. sabe? Travei, não conseguia. Então, de uns meses pra cá, recente que eu comecei, que eu voltei com uma frequência maior, direcionando mais o tipo de post que eu ia fazer. E aí foi aí que eu conheci teu perfil e conheci esse mundo. E aí me motivou mais. Uhum. Abri mais minha cabeça, desmistifiquei essas coisas, né? Parei de me importar mais com o que as pessoas falam e eu comecei a mostrar assim que as pessoas têm que se acostumar que isso é o meu trabalho, é uma coisa que eu escolhi para fazer, entendeu? Sim, é verdade. Eu É já complicada essa situação, porque Então as pessoas vão ter querendo ou não, elas vão ter que se acostumar com a minha blogueirice, é, porque é um trabalho que eu escolhi fazer, entendeu? sim, Eu eu já tinha tô muito mais. bloqueio também em relação a isso. E olha que ninguém nem falava nada, assim, porque eu não contei para ninguém, né, quando eu fiz. Ninguém sabia que eu tinha estúdio grande, então eu mesmo que tinha esses bloqueios, assim. E aí eu vejo que quando a gente assume esse posicionamento, uma hora para, sabe? Depois as pessoas vão estar te elogiando pelo que você está fazendo. Então, parece que Exatamente. quando as pessoas veem que a gente tem medo, aí é que cutuca. Parece que as pessoas não têm coragem de fazer, e quando a gente faz, aí a pessoa fica sentida, sabe? Mas eu vi que quando eu assumi isso como meu trabalho, e depois as pessoas do meu trabalho anterior começaram a me seguir, eles me elogiavam, tipo, nossa, que legal que você está fazendo, você está. A minha família começou a me descobrir, aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Falei, não, vou ignorar. Pois é, aí eles começaram a mandar mensagem para mim assim, nossa, que legal que você está fazendo, eu sabia que você tinha potencial, não sei o quê. Porque eles veem que a gente assume ali, não, é o meu trabalho, tá de boa, tô falando com o meu público, sabe? Vai chegar uma hora que É. você vai ver que essas pessoas vão te admirar e não ficar rindo de você. Então, você fez certíssimo em assumir essa postura aí. Ainda é complicado, né? Porque a gente fica meio com vergonha, mas
vai passando. Hoje em dia eu faço live, meu pai fica assistindo lá de Fortaleza, pelo YouTube, aí comenta, e meu irmão comenta como se fosse fã, sabe? Eu, meu Deus do céu, já já o pessoal vai Tem ver que dar vergonha, o que porque é isso. Aí ele bota assim, imagem maravilhosa, não sei o que, está ótima a live. Aí eu, putz, mas minha irmã faz isso. Eu boto caixinha, ela responde, elogiando, parece que é fã. Oh, ai, meu Deus, aí que eu fico com vergonha. pronto. Aí entra meu primo na live, entra não sei quem, aí, quer saber? Vou continuar aqui, é porque eu gosto do que eu tô fazendo, então é isso aí. E aí eu indicaria que pelo menos uma vez por semana você fizesse alguma interação nos seus stories, tipo caixinha de pergunta. Você recebe respostas quando você coloca? Recebo. Daí, se você fizer perguntas, às vezes ajuda eles a responderem mais. Por exemplo, se você deixar só lá, faça a minha pergunta, às vezes a pessoa não tem ideia para te perguntar. Mas se você fizer a pergunta para a pessoa, ela te responde. Então, tipo, qual a sua maior dificuldade nos estudos? O que é que você vai fazer hoje pelos seus estudos ou nessa semana? Você faz a pergunta na caixinha e aí eles te respondem e você comenta sobre aquilo. Então, por exemplo, quando eu coloco lá no perfil, qual a sua maior dificuldade nos estudos? Aí a pessoa responde, me concentrar no que eu estou estudando. Aí eu respondo aquela história, realmente é difícil a gente se concentrar, principalmente se a gente tiver com distrações. Aí eu dou dica de como a pessoa se concentrar mais. Então, assim, se você perceber que de repente eles não estão te perguntando, você pode perguntar para eles também que dá certo. E essa interação nos stories é muito legal. Bom, eu acho que o que eu tenho para te falar sobre o teu perfil é isso. No mais, você tá ótima. No vídeo. Então, espero que você aproveite as dicas, as sacadas, aplique também no seu perfil. E a gente se vê aqui no YouTube ou lá no Instagram, @Guia do Estudigram. Beijo!